Os avanços da tecnologia vêm promovendo transformações em todas as áreas. Diante do grande desafio de aumentar a produção de alimentos com um menor custo, as inovações na agricultura vêm fazendo a diferença. Um exemplo é o desenvolvimento de modelos matemáticos e simuladores aplicados à pesquisa agropecuária, que permitem a tomada de decisões com mais precisão por parte dos agricultores. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um projeto que busca desenvolver uma plataforma digital para manejo de doenças em lavouras. O projeto é vinculado ao Instituto de Ciências Exatas e Geociências da UPF. Além disso, nós vamos mostrar para você um pouco sobre a história dos computadores. Fique com a gente, o Universidade Aberta está só começando. O projeto desta semana no Universidade Aberta fala sobre uma rede de pesquisa que estuda a aplicação de um modelo digital que detecta o impacto de doenças nas lavouras do sul do Brasil. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor doutor Willington Pavan. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV, que fala sobre a agricultura de precisão. Para superar o desafio de aumentar a produtividade nas lavouras, os agricultores cada vez mais podem contar com uma importante aliada, a tecnologia. A partir de informações precisas, é possível tomar as melhores decisões. Isso é chamado de agricultura de precisão. Uma maneira de gerenciar a lavoura metro a metro, levando em conta o fato de que cada área tem propriedades diferentes. A visão da agricultura de precisão, então, traz um olhar para essa lavoura, considerando como variável, né? Que naquele solo onde se tem uma cultura de soja, ou de trigo, ou de milho, né? Se tem a variabilidade no terreno e nós passamos, então, a manejar essa variabilidade de acordo com como ela é. Nós temos hoje tecnologia e equipamentos que são capazes de identificar essa variabilidade e manejá-la dentro da melhor prática agrícola. A gente fala agricultura de precisão, hoje uma área multidisciplinar, né? Hoje a gente tem físicos trabalhando nisso, engenheiros da computação, engenheiros mecânicos, agrônomos, biólogos, pessoal que trabalha na parte de ambiente, muito importante aí, né? Parte de agrometeorologia nesse sentido, e vários outros profissionais. O GPS, ou Sistema de Posicionamento Global, é uma das tecnologias utilizadas na agricultura de precisão. A partir dessa inovação, passou a ser possível a coleta de dados em tempo real, com informações precisas de posição. Outra ferramenta importante que garante mais precisão nas lavouras são os drones, veículos aéreos não tripulados. Com eles, é possível levantar a topografia do terreno, realizar a amostragem de solo otimizada, o gerenciamento estratégico do plantio, entre diversas outras aplicações. A professora Michele Fornari utiliza os drones em um projeto que leva essas tecnologias para o agricultor. O que a gente trabalha bem específico com o drone? A gente trabalha com um sensor acoplado nele. O que é esse sensor? É um sensor que ele capta a reflectância da planta, que conforme a planta reflete, eu consigo ver o estado nutricional dela, eu consigo ver a parte de estresse hídrico, consigo estimar a produtividade. Então a gente consegue ver toda a parte de crescimento dela. Então a gente acopla esse sensor nela e trabalha bem específico com o sensoramento remoto de vegetação. Nada substitui tu ir lá no campo e ver o que está acontecendo, nada. Mas aí tu consegue começar a ver onde que tem focos de doença, consegue ver onde tem falta de nutriente, onde tem foco de estresse hídrico. É um investimento um pouco alto, mas ele se paga. Numa safra se paga o investimento que tu faz para a parte da agricultura de precisão. Porque se tu consegue ter uma taxa variável, tu consegue ter uma economia na parte de aplicação. Consegue trabalhar as áreas, consegue aumentar o rendimento. Além da otimização do uso dos insumos e do aumento da produtividade, a agricultura de precisão traz outros benefícios, como explica o João. Então isso pode reduzir muito o custo de produção, né? E também a questão ambiental, diminuir muito o impacto ambiental, né? Por reduzir a quantidade de produtos sendo colocados no ambiente, né? Então
realmente só utilizando a tecnologia no local e no momento que ela é necessária. O Thales, acadêmico de agronomia e filho de produtor rural, comprova na prática os benefícios da agricultura de precisão. A gente usa a agricultura de precisão desde da semeadura com taxa variável, que vai proporcionar uma adequação melhor do estande de plantas de acordo com o solo que você tem. É o gatilho que você tem para corrigir isso para o próximo ano, né? A gente tem utilizado isso já há algum tempo e os resultados são fantásticos. Olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bom? Seja bem-vindo à Universidade Aberta. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Professor Pavan, antes da gente falar propriamente desse projeto, eu queria lhe perguntar um pouco sobre esse avanço ou esse entendimento das tecnologias digitais junto a essa coleta e análise de dados das mais diferentes áreas que possibilitam uma atuação muito mais precisa e pontual nessas áreas, seja na saúde, seja na agricultura, seja no comércio. Quer dizer, como esses sistemas, né, têm se constituído e avançado junto a esse mercado? Exato. Hoje em dia a gente encontra a coleta de dados em mais variados locais, né? Mas geralmente essas informações estão separadas. Elas estão em banco de dados privados das pessoas, estão sendo coletados e armazenados, disponibilizados em determinado momento, em determinado local, momento, né? Então a ideia de juntar todas essas informações, ela é fundamental para que você possa, juntando elas, né, obter informações ou transformar os dados em informações para que possam sim ser utilizados para um auxílio na tomada de decisão. Por exemplo, um auxílio na tomada de decisão no caso de uma cultura, né, no caso na agricultura, ou um auxílio na tomada de decisão de tomar um remédio ou não, então auxiliar o médico, auxiliar o paciente que está com sintomas de rinite ou sinusite, algo nesse sentido. E também a gente pode utilizar essas informações para controlar o trânsito, para ajudar então todas as áreas. Mas tudo isso é necessário então juntar essas informações, porque se eu tratar elas separadas eu não consigo extrair as informações. Esse movimento de juntar as informações, porque eu fico pensando, a gente pode ver esse monte de dados, né? Mas tu tem muita dificuldade de identificar que dado é relevante e como essa relevância se dá aplicada à combinação com um outro dado. Quer dizer, que dados eu deveria combinar para chegar a esse resultado? Exato, é aí que está a importância da integração de diversas áreas, né? Por exemplo, a área da agricultura, com profissionais de TI, com profissionais que trabalham então no mercado, a importância da integração de todos eles, porque o expertise das pessoas está relacionado em cada uma delas. Então, se eu conseguir juntar essas pessoas, eu vou ter a noção de quais são as reais informações que são necessárias para que eu possa transformar esses dados, né, numa determinada informação. Então, a junção dessas pessoas, o trabalho em conjunto, a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade é fundamental e importância nos dias atuais. Porque hoje nós não podemos mais trabalhar sozinhos, nós temos que nos juntar para poder criar soluções que realmente vão auxiliar as pessoas. E aí eu fico pensando que tem um segundo elemento aí, que é além de criar todo esse sistema que combina esses dados, também dá uma interface amigável e inteligente para esses dados, para que as pessoas que são leigas e que não são da área, por exemplo, sintam uma facilidade de manusear isso, né? Exato. A ideia de usar computadores hoje está ultrapassada. Hoje a gente tem o computador no bolso ou na palma da mão, muitas vezes, né, a gente está com ele dentro de um óculos ou está sempre integrando com isso aí. Então, a facilitação da transformação do dado em informação e transferir isso para as pessoas é um processo que deve ser levado bastante em consideração, porque ela vai ser a chave para o sucesso ou não do uso daquela determinada tecnologia. O produtor, por exemplo, ele não vai ficar lendo muita planilha, dados, ele tem que ter informação. Existe o risco, essa localidade que existe o risco, então ele tem que se dirigir para aquele determinado local. Então a informação ela tem que ser rápida, precisa e sem perder de tempo. Então, clara. Com um simples olhar, você sabe o que está acontecendo e o que você pode fazer.
Bom, e saindo desse universo macro, que é todas essas áreas onde esses sistemas podem ser aplicados e podem ter utilidade, vamos refazer o recorte, que é a área da agricultura, que é onde esse projeto está sendo desenvolvido. Exato. Da onde veio essa ideia e como é que o projeto funciona, professor? Certo. A gente vem trabalhando aqui, a Universidade de Passo Fundo, em convênio com a Embrapa, né, já desde 1999, desenvolvendo esses projetos. Em 2013, a gente, então, em conjunto com vários pesquisadores, foi desenvolvido esse projeto no MIDAS, que é a ideia de desenvolver uma plataforma para fornecer aos produtores dos mais variados tipos aqui do sul do país, tanto trigo, soja, como maçã, macieiras, videiras. Então, a gente desenvolveu essa plataforma, né, trabalhando nessa plataforma, para criar, então, essas ferramentas que possam auxiliar os produtores nesse sentido. Então, esse projeto ele veio para integrar diversos profissionais com o objetivo de criar essa plataforma. Então, nós temos a integração de vários profissionais ali, tanto profissionais da área agronômica, também como profissionais de TI, como pesquisadores de diversas áreas, onde a gente possa juntar as informações, transformar essas informações em modelos matemáticos, computacionais e transferir, né, esses modelos para os nossos sistemas, para nossas plataformas, para que gerem as informações e sejam acessíveis, então, às pessoas que têm interesse a tê-las, né? Professor, o senhor falou muito em equipes multidisciplinares, né? E eu fico pensando que, além de coletar e combinar os dados, tem uma pergunta que é essencial, que é: que dados eu tenho que coletar? Que dados o agricultor, o nosso parceiro, vai preencher para dar um resultado esperado? Acho que aí tem a outra parte, né? Que é a parte da equipe que tem o conhecimento na área, na agricultura mesmo, né? Exato. Existem muitas informações que são essenciais quando a gente pensa em modelos de computador para que possam auxiliar na agricultura, né? Então, todos os tratos culturais que são feitos pelos produtores, certo? Eles são fundamentais e importância para a criação dos modelos, né? Para que a gente possa dar uma resposta. Por exemplo, quando é que ele fez o plantio? Quando é que ele aplicou um determinado produto químico? Quando é que ele fez uma adubação? Quando é que ele fez o trato, então, na agricultura? Essas são informações básicas. A quantidade de adubação colocada. Exato. São todas informações que podem ser utilizadas dentro de um caderno de campo, né? Então, que são informações que são coletadas do produtor. E, aliada a esses dados, né, que a gente tem, então, sobre a planta específica que está ocorrendo na lavoura, é muito importante nós termos dados meteorológicos, que são os dados que vão afetar a produção, então, o desenvolvimento daquela planta. Então, hoje em dia, existem várias estações meteorológicas que estão instaladas né, nas fazendas, mas muitas vezes essas estações estão longe daquele microclima que é o problema para o agricultor. Então, outros trabalhos que a gente também desenvolve é criar sensores que vão estar nesses microclimas, que vão, então, transferir esses dados desses microclimas para os nossos servidores, para os nossos computadores. Então, em conjunto com esses dados que são fornecidos pelos produtores e esses dados meteorológicos, junto com o modelo de computação matemático, né, e a gente vai fazer o quê? Vai transformar aqueles dados numa informação útil, por exemplo, se existe uma chance do desenvolvimento de um determinado fungo naquele local onde o produtor está, então, preocupado, né, no desenvolvimento. Professor, então quer dizer que além dessa planilha que esse produtor parceiro ele preenche, abastecendo esse grande banco de dados, além da combinação e convergência desses dados abastecidos, ainda existe um dispositivo que é externo, que vai estar lá na lavoura e que vai alimentar automaticamente esse banco, é isso? Exato. Hoje, com as tecnologias modernas que estão disponíveis para de acesso de todos para desenvolver, o nosso grupo ele desenvolve determinados sensores que podem ser espalhados com baixo custo nas áreas agrícolas das mais variados tipos, né, para coletar aquela informação específica. Porque muitas vezes a temperatura, que é onde está a estação meteorológica, é diferente da temperatura no meio da plantação. A quantidade de chuva que eu tenho em determinados locais, a umidade relativa, elas são diferentes. Então, essa informação da umidade relativa, da temperatura, da precipitação específica de cada ponto, me possibilita criar um sistema mais pontual e mais preciso, e trabalhando exatamente na linha da agricultura de precisão. Ok, bom, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí que nós voltamos já já.
Estamos de volta com o Universidade Aberta. O assunto de hoje é um projeto que busca desenvolver uma plataforma digital para o manejo de doenças em lavouras. Estamos aqui no estúdio com o coordenador do projeto, o professor doutor Willington Pavan. Mas antes, vamos mostrar para você um pouco sobre a história dos computadores. Você conhece a história da tecnologia que tem movido o mundo? Os computadores estão presentes mais do que nunca em nossas vidas, mas a computação surgiu muito antes do que você imagina. Por exemplo, você conhece o ábaco? Ele é considerado a primeira máquina desenvolvida para cálculo. Ela foi criada há 7.000 anos. É muito tempo, né? Já a computação moderna teve início em 1946. Quilômetros de fios eram utilizados para a conexão de computadores como o ENIAC, que pesava mais de 30 toneladas. Hoje, conseguimos guardar nossos computadores no bolso, muito melhor do que antigamente, não é mesmo? Professor, essa evolução é impressionante mesmo, né? Exato. E esses últimos anos de evolução foram muito rápidos, né? Muito. Do computador de mesa da minha casa, chamado desktop, para o celular que eu guardo no bolso. Ao que se deve essa demora para uma pequena evolução e depois essa evolução mais recente se dar de uma forma tão veloz, professor? O conhecimento, né, da humanidade, ela foi lenta também a certo determinado momento. E começou a aumentar essa evolução, esse nível de conhecimento de forma exponencial. Da mesma forma com que nós temos a evolução dos computadores. Eles começaram inicialmente com grandes dificuldades, as pessoas foram aprendendo e conforme foram aprendendo mais pessoas trabalhando, isso se tornou um processo exponencial também. De novas pesquisas, novas descobertas, novos conhecimentos, evolução. É pelo acúmulo, né? Exato. Então, mais pessoas trabalhando, mais pessoas desenvolvendo, mais pessoas criando coisas novas e isso se tornou exponencial. Então, hoje em dia, nós vemos, né, a troca de equipamentos. Quantas vezes a gente troca de celular? Muitas vezes, a cada 2 anos a gente acaba trocando de celular porque se sente defasado em termos de tecnológico, mas isso está na crescente, na evolução do desenvolvimento de novas tecnologias. Então, muitas pessoas estão trabalhando, a área de TI está cada vez crescendo mais e sendo necessárias e integrando outras áreas que até hoje não utilizavam, por exemplo, a informática. Há um tempo atrás a gente dizia que a área de TI era uma área em ascensão ainda, inclusive em termos de mercado de trabalho, né? Isso se conserva? Exato. Hoje nós temos 200.000 vagas em aberto no Brasil. Nós estamos com o vestibular aberto, não é, professor? Exatamente. Essa é uma das áreas que a gente está vendo que, mesmo se todas as pessoas que fizessem vestibular, viessem trabalhar conosco e se formassem, nós não iríamos suprir as necessidades hoje que nós temos no mercado. Olha só. E falando em milhares e milhões de vagas, um dado que tu comentaste comigo agora no intervalo me chamou a atenção, né? Eu perguntei quantas culturas vocês estão atendendo. E tu me disse que existe uma perspectiva de atender até 40 culturas simultaneamente, é isso? Exato. Hoje nós temos convênio, a Universidade de Passo Fundo possui um convênio com as outras universidades estrangeiras, como a Universidade da Flórida, e também com a Fundação DSAT, né? Existem pesquisadores que estão trabalhando nesse projeto, eu sou um dos desenvolvedores desse projeto também, que a gente se reúne a cada 2 vezes por ano, né, onde a gente trabalha no desenvolvimento de soluções e de modelos. Hoje, o modelo do DSAT, ele tem mais de 42 culturas sendo simuladas dentro desse modelo. Esse modelo vem sendo desenvolvido, interessante, né, nos primórdios da computação. São mais de 40 anos que esses códigos vêm sendo desenvolvidos. Hoje, nós estamos com 300.000 linhas de código, Fortran, e continuando trabalhando e desenvolvendo e integrando novas tecnologias para aprimorar esses modelos. Então, hoje a gente trabalha com trigo, soja, milho, sorgo, cevada, canola, simula os mais variados tipos de culturas, né, utilizando o mesmo sistema. Então, mais de 42 culturas hoje a gente consegue trabalhar. E o que, em termos dessa detecção das possíveis doenças da lavoura, que é o foco de hoje, né? Que resultados vocês já chegaram e o que está sendo prospectado para o próximo ano? Uma das grandes problemas atuais na nossa região é a produção de trigo.
Né? A nossa região ela é propensa a fungos atacarem as nossas culturas, né? E provocarem diferentes doenças, como a giberela, como a brusone, que são doenças que a giberela, por exemplo, ela produz micotoxinas que podem ser prejudiciais na produção de ração para animais e, consequentemente, para os seres humanos. E também a brusone, que é uma das doenças que, quando ataca, né? Então, por exemplo, ela ataca o campo, a gente tem perdas de até 95%. Então, hoje a gente tem projetos junto com o CIMMYT, né, que é um instituto internacional que visa estudar o trigo e o milho em regiões subdesenvolvidas, né, ao redor do mundo. Nós estamos desenvolvendo, então, esse projeto que é um modelo de doença da brusone que auxilia, então, os produtores a poder fazer alguma coisa no campo antes da doença aparecer, porque se ela aparecer, tarde demais. Ah, tem que ser de prevenção, Exato. Um movimento de prevenção. Então, um desses sistemas que está sendo desenvolvido para o Brasil e para o Bangladesh. Então, a gente tem esse convênio com o CIMMYT, que está aplicando em Bangladesh, nós estamos desenvolvendo aqui, e esse mesmo sistema que nós estamos desenvolvendo, eles estão usando lá. E ela visa utilizar os dados meteorológicos coletados, que nós já tínhamos conversado anteriormente, em conjunto com os dados de previsão. Então, se nós conseguirmos dados de previsão do tempo, junto com os dados observados e a informação da cultura, nós podemos ter um alerta para os produtores para que eles tomem uma decisão antes de aparecer. Porque se apareceu, já era. Entre o plantio e o possível aparecimento da doença. Não, durante o processo da safra. Isso ele não precisa ser tão prévio assim. Exato. A gente pode auxiliar o produtor em qual é o melhor ano relacionado com o ENSO, né, que é o ninho, laninha, o neutro, dizer mais ou menos a data de plantio para ele poder fugir de determinadas situações, mas também durante o processo de desenvolvimento da cultura, ele poder agir com a aplicação de produtos químicos ou, por exemplo, muitas vezes ele vai aplicar um produto químico que vai chover em seguida, não adianta. Então, a gente consegue auxiliar ele exatamente no momento que ele deve entrar no campo. Isso que a gente chama, então, da famosa agricultura de precisão mesmo, né? Porque dá um momento exato de aplicação, de plantio, de colheita, talvez. Exato. Né? Tudo isso está relacionado, porque a perda ela não é aceitável. Né? Inclusive para países que usam aquela produção para subsistência, por exemplo, como o Bangladesh. Eles plantam para comer. Né? Eles não plantam para vender, certo? Então, se ele perder ele vai ficar sem alimento. Sem alimento. Exato. Então, isso é o muito impacto importante. É muito grande na vida da população, né? Exato, o impacto é muito grande, porque a gente acaba perdendo 95%. Isso é inviável, né? A gente não consegue pensar nesse sentido. É a bancarrota do produtor também, né? Se Exato. o produtor perder 95% do que ele está plantando, vai sobrar o quê? Exato. E sim, também, inclusive, essa parte das doenças, as micotoxinas, que são importantes, né, para prevenir, então, as doenças em animais e seres humanos. Professor, além de todo esse trabalho que o sistema faz, ele já tem uma interface amigável, já está sendo usado pelo produtor na lavoura? Sim, tem alguns sistemas que hoje estão disponíveis já no nosso sistema, né, que já auxiliam o produtor em acompanhar determinadas doenças, como, por exemplo, a produção de maçã em vacaria. Então, eles têm um acompanhamento de determinados pontos, eles podem ver como é que estão as doenças acontecendo lá e se eles devem fazer alguma ação ou não. Assim como para a produção do trigo também, então em termos de giberela, em termos de brusone, que a gente está trabalhando. E esses outros sistemas novos agora, com essa interface com o Bangladesh, por exemplo, que também está servindo para criar mapas de risco para os produtores, usando então nossas parcerias, inclusive com o CPTEC, o INPE, que é onde nos geram os dados de previsão do tempo para 5 por 5 quilômetros do Brasil inteiro. Nossa, é um recorte bem preciso mesmo, né? Exato, a gente consegue criar mapas e que sejam bem úteis e facilitadores para o produtor, né, enxergar a sua região, o seu ponto. E quem é que já pode usar esse sistema hoje? Então, se um produtor que está nos assistindo e ele quiser usar o sistema para uma cultura que vocês atendam e que ele tenha, como é que ele faz? É possível, não é possível? Está em fase de testes? Nós temos algumas ferramentas que já estão disponíveis na internet, né? Então, através do projeto CISALERT.
que já estão disponíveis para ele. E outros sistemas que estão sendo desenvolvidos, inclusive por nossos alunos, que são ferramentas que auxiliam ele no uso do celular. Que ele não precisa entrar na internet para ver as informações. Então, esse sistema está em fase de finalização para que os produtores possam acompanhar também no celular. Baixar o aplicativo. Baixar o aplicativo e instalar. Né? Então, existem várias ferramentas que a gente tem desenvolvido, mas a gente está concentrando tudo numa só para facilitar a vida do produtor. Perfeito. Bom, já que o professor mencionou os estudantes, nós vamos agora ouvir o depoimento do Felipe e do Natan, que fazem parte de projetos de pesquisa do curso. Eu sempre gostei, sabe, me influenciou muito desde quando os professores me chamaram lá atrás, lá no começo, para participar como voluntário, depois como bolsista. Isso acho que influenciou muito para tomar a decisão de querer fazer um mestrado, querer trabalhar com pesquisa e futuramente tentar o doutorado também. Acho que isso foi muito forte lá no começo. Desde o primeiro semestre, os professores vinham para a aula e sempre falavam dos grupos de pesquisa, como era interessante, como era legal. Quando eu vim, gostei e não saí mais. Eu comecei agora fazem uns 4 meses como bolsista pela Embrapa e eu tô achando a oportunidade ótima. Eu acho que tem uma preparação para o mercado de trabalho muito grande, te motiva a aprender novas tecnologias e coisas assim. Você nunca fica parado, sempre tem alguma coisa diferente para fazer, para você aprender. Professor, o professor estava me explicando que os dois alunos têm funções distintas dentro do projeto, né? Exato. Quais são? No caso, o Natan, ele é um aluno que entrou e está estudando tecnologias de desenvolvimento de soluções mobile para desenvolver, então, colocar para fora esses resultados dos nossos projetos. E o Felipe, ele está trabalhando especificamente com esse modelo da Bruzone, que é o intercâmbio, né, que a gente tem com o Bangladesh, né, que está fazendo esse desenvolvimento dessa solução, que também está disponível para nossos produtores. Então, isso está em fase de acabamento, de ajustes. De acabamento. Exato. Bom, professor, eu quero abrir então para a sua fala final e agradecer a sua presença aqui no programa e dizer que nós estamos sempre à disposição quando tiver uma novidade para compartilhar aí com os nossos telespectadores. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Pena que, né, são muitos projetos para pouco tempo, né? Então, eu fico à disposição para falar ou tirar qualquer dúvida que os produtores, as pessoas interessadas tenham sobre os nossos projetos, que possam entrar em contato pelo meu e-mail pavan@upf.br, que nós teremos o prazer de passar todas as informações que eles podem, então, acessar, né, digitalmente as nossas plataformas. Ok, professor, muito obrigada. E se você gostou do programa, pode conferir ele na íntegra no canal do YouTube e a nossa reportagem no site nextjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!